Você sabia que no dia 14 de fevereiro é comemorado no mundo inteiro o Dia dos Namorados, menos aqui no Brasil? E exatamente para celebrar essa data, a aula de hoje é o tema voltado para São Valentim, que é aí o padroeiro desse dia tão especial. Aqui no Brasil, a gente comemora no dia 12 de junho, exatamente por conta de Santo Antônio, que é véspera de Santo Antônio, e aí o pessoal acaba fazendo os pedidos na véspera. Mas ao redor do mundo é dia dele, de São Valentim, então hoje vamos comemorar essa data. E o São Valentim não é só o amor romântico, apesar desse bolo estar aqui mais para o romântico, mas também a gente pode celebrar o amor fraterno, o amor entre pais e filhos, enfim, tem uma celebração do amor em geral. E a ideia aqui desse bolo foi exatamente trazer algo um pouco mais moderno, diferenciado, com uma decoração que leva esse ruffle aqui, olha, de papel de arroz. Então é super fácil de fazer, rapidinho. E eu vou usar aqui pouquíssimos corantes. Eu estou usando esses corantes em pó da Luli Candy. Então esse tom de rosinha que é o limitado e esse que é o Candura, ele tem um leve toque de metalizado, é da linha Colorê. Ele é bem levezinho metalizado, mas é bem interessante que ele faz um visual. E eu usei inclusive, olha, para fazer também a pintura aqui do papel de arroz. Daqui a pouquinho você vai ver que é muito fácil de fazer. E o contorno, eu vou usar essa palhetinha, olha, que é da Sweet Sticks. Eu gosto muito dela, ela parece até uma maquiagem e é muito legal, inclusive, se você vai levar para viagem, para fazer algum trabalho que não seja aí no seu ateliê, na sua casa. Esse tipo de material é muito legal porque ele é compacto, então não corre o risco de você desperdiçar nada. E eu vou usar aqui, olha, em toda essa borda, mas o restante foi todo realmente feito aqui com a linha da Luli Candy. Então, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. E vamos começar a decoração aqui com a parte do papel de arroz e eu vou colorir com pó. Eu tô com dois tons aqui, com um vermelho e com um rosinha, por conta do tema, que Valentine's Day a gente usa bastante vermelho e rosa. Então eu vou tingir cada folha com esses tons, mas esse vermelho ele não vai ficar muito intenso, porque eu vou usar o corante puro. Não vou botar, vou colocar o corante seco, então ele vai dar uma amenizada na cor, ele não vai ficar tão intenso. E eu vou passar na parte do papel que tem textura, eu não vou passar do lado do brilho não. Eu quero que realmente tenha um pouquinho mais de efeito. E esse pó aqui, ele tem um pouquinho de brilho. Ele é da linha Colorê, ele tem um leve toque de brilho e vai ficar bem interessante aqui para esse acabamento. Vai dar um efeito acetinado. Então eu literalmente vou esfregando e pego um pincel assim, olha, bem fofão. Esse aqui é um pincel de maquiagem, mas que eu uso somente para a área da confeitaria. Aqui, quanto mais fofão, melhor fica, mais rápido e melhor o efeito da pintura. Ó, o excesso, eu só dou uma leve dobradinha aqui, olha, no papel. E volto para o pote. Então, o desperdício é muito menor, tá vendo? E vou usar esse mesmo pincel, não tem problema, até dar um toquezinho um pouco mais intenso. E agora, só repetir o processo com o rosa. E aqui, olha, dá para ver bem a diferença de tom de um para o outro. E você pode repetir esse processo em quantas folhas você quiser. E agora é que vem a grande brincadeira. Eu vou pegar, nesse caso aqui, como o bolo que eu vou trabalhar, ele tem 20 centímetros de altura, então eu vou trabalhar na vertical. E aqui eu venho cortando assim, na mão mesmo, olha, deixando o mais irregular possível. Venho puxando,
O que eu quero é exatamente essas formas bem irregulares. E aqui depois, se você quiser, pode inclusive picotar um pouquinho mais as bordas, olha, para deixar a quinazinha bem irregular. E o outro lado que sobra, a gente aproveita também. Então, só vou deixar, como falei, a ponta bem regular também nos extremos. O mesmo processo, mas agora eu vou brincar com alturas diferentes. Eu vou repetir aqui e eu quero isso mesmo, olha, bem irregular. Então, olha, eu venho partindo mesmo e depois, inclusive, na hora de aplicar, se achar que pode partir mais algum pedaço, a gente vem partindo também. E com aquele mesmo pincel fofão que eu usei no papel, agora eu deixei o papel reservado e venho pro bolo. E aqui, olha, eu só vou umedecer esse pincel no álcool de cereal, porque eu quero bem aquarelado esse fundo clarinho. Eu não quero nada muito intenso. Então, eu vou botar aqui bastante álcool e vou fazer movimentos circulares e manchar esse bolo só com o rosinha. E como esse pincel ele absorve bem, eu não preciso ficar o tempo inteiro pegando mais álcool, ele já tá bem encharcado e aqui eu consigo pintar ele por inteiro de uma vez só. Aqui o importante é realmente ter movimentos bem circulares. E quando chega na emenda, olha, faz bem redondinho mesmo, exatamente para não deixar nenhuma marquinha. Mas a ideia é que fique assim, bem irregular, bem manchadinho realmente. E agora eu vou simplesmente escolher um lado que eu goste mais aqui para frente, olha lá. E vou começar a colar esse papel. E vou colar com um pouquinho de água. Eu só quero umedecer aqui um pouquinho as bordinhas. E coloco a parte reta bem na base, olha lá, rapidinho ele cola aqui na pasta americana. Se precisar, passa um pouquinho mais de água, mas rapidinho ele vai colando aqui. E agora eu venho com a brincadeira mesmo, brincando com as cores e com a altura. Então eu venho aqui, olha, e rasgo mais a ponta, porque eu quero aqui uma ponta aparente aqui e eu não vou colar ele por inteiro. Ó, então aqui, inclusive eu vou deixar a bordinha mais irregular ainda, ó, bem irregular, e vou até brincar aqui nesse centro do blocado, dê um visual de onda, de ruffle. Então eu vou brincando aqui com as cores, com alturas, cada hora intercalando mais esse papel, e aqui as pontas eu vou deixar soltinho, eu não vou colar ela toda não. Então eu não passei até a ponta, eu passei aqui, nesse cantinho aqui, olha, eu vou deixar essa ponta solta e só um pouquinho da água já consigo aderir um papel no outro. É bem pouquinho mesmo. E aí, olha lá, vamos brincar com as cores. Quanto mais camada a gente colocar aqui, mais legal ele fica, mais volumoso ele vai ficar, apesar de ser chatinho, de não ter muito questão de volume externo. Mas depois eu vou brincar também com as pontas, vou colocar esse mais aqui. Lembrando sempre de deixar a base com acabamento reto, tá? E aqui não tem muita regra não, você vai mesclando realmente, brincando e chega num certo momento que você vai parar e achar o ponto que você deseja, que ficou interessante no visual. Aqui a base, toma bastante cuidado para não colar errado, tá? Então encosta bem na base realmente. E se quiser ainda colocar algo assim nos cantos, então ampliar ainda mais, olha, eu venho aqui com outros pedacinhos e vou aqui, ó, aumentando, mudando um pouquinho o ângulo. E eu aqui escolhi fazer somente um dos lados, mas se você quiser, você pode brincar, inclusive, construir o bolo todo dessa forma, brincando com esses recortes e só tomando cuidado com o acabamento da base para ele ficar bem retinho. Agora, para dar realmente o efeito, a cara de Valentine's Day, né, do dia de São Valentim, eu vou fazer aqui 2 corações. E se você quiser, você pode inclusive usar algum molde e riscar para fazer
o desenho do coração ou deixar mais a mão livre mesmo, tortinho, que fica muito bonito, principalmente seguindo essa caminhada que a gente fez aqui, né? Essa parte desse ruffle todo irregular, então fazer aqui a mão livre também é bem interessante, não ficar um lado do coração igual ao outro. Eu só diluí com álcool de cereal e olha, tá vendo? Bem diferente realmente um do outro. E eu quero esse visual assim de pincelada, tá vendo? Não quero nada muito certinho, não. Eu quero realmente algo mais moderno, mais livrezinho aqui, solto realmente. Agora, se você quiser fazer um coração certinho, bonitinho, é só brincar com moldes, enfim. Você consegue aí fazer um coração bem interessante, só tô deixando ele mais arredondado, porque não é que a gente tá querendo um efeito à mão livre que não vai deixar o coração bem redondinho, né? Então, vou lavar e vou fazer o mesmo efeito com o rosa, mas eu vou misturar um pouquinho para aumentar a intensidade do rosa, não ficar do mesmo tom. Vou só misturar um pouquinho esse rosa com o vermelho. E aqui eu vou brincar e não vou passar por cima, eu vou passar por trás. Olha lá, então eu venho aqui, olha só, continuo. Depois eu posso inclusive cobrir com o vermelho. Depois que eu coloquei aqui o coração, eu acho que ainda cabe colocar mais algumas pontinhas aqui para emoldurar mais ainda. Então eu vou botar mais algumas. Prontinho. E agora eu vou escrever aqui dentro com o próprio vermelho, que é a cor mais forte. Aí você pode escrever a frase que você quiser. Eu só vou botar um kiss me, que é me beije. Então, e é muito comum a gente ver aquelas balinhas, coração, essas frases. Então, tem kiss me, love, enfim, várias frases aí interessantes. E aqui, olha, eu vou deixar como se realmente o coração estivesse tampando, deixar o S por trás realmente, ó. Fazer a brincadeira realmente como se tivesse um sobrepondo o outro. E aqui, olha, eu vou deixar como se realmente o coração estivesse tampando, deixar o S por trás realmente, ó. Fazer a brincadeira realmente como se tivesse um sobrepondo o outro. E agora, para finalizar ainda mais esse acabamento aqui, eu vou brincar nas bordinhas com essa paletinha aqui da Sweet Sticks, que vem inclusive com um pincelzinho, mas eu vou usar o mesmo pincel que eu estava usando ali, que ela é ativada em água. Então, eu vou passar em todas as bordinhas do papel, olha, essa corzinha aqui que é um metalizado. E aí o papel fica muito mais evidenciado, esse corte, fica mais interessante de visualizar aqui esse corte. E é só botar um pouquinho de água. Se você for fazer com um corante em pó, aí dilui com álcool de cereal. E como vocês viram aí, eu vou agora virar o bolo por completo. Como eu falei, inclusive, pode fazer ele todo assim, olha, com o efeito do ruffle, que fica muito bonito. Mas tá aqui ele completinho. E uma coisa que eu esqueci de falar lá no início da aula é que se você quer receber mais conteúdos como esse, mais vídeo aulas como essa daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp. O link tá aqui embaixo na descrição. Clica lá porque você recebe tudo bem rapidinho e não fica de fora de nada. Então, te espero na próxima aula.